Bom, gente, então, vamos continuar o nosso estudo sobre o modernismo. Hoje, trabalhando a segunda geração modernista, que vai, do ponto de vista do estudo literário, do ano de 1930 até 1945. Tá certo? Vamos lá, então. Para começar, eu gosto de dizer algumas características gerais sobre o período que os críticos tiveram a bondade de observar e nos dizer, para que fique mais fácil da gente entender o que está se passando. Então, vamos recordar um pouquinho que viemos do primeiro tempo modernista, profundamente teórico, profundamente inovador. Uma palavra que eu não usei semana passada, mas eu gostaria muito que vocês soubessem, iconoclastia, sabe? A iconoclastia do primeiro tempo modernista, quebrar certos dogmas literários, certas regras, certas convenções em nome de uma arte muito mais voltada para a liberdade, muito mais voltada para a realidade e para aquilo que o poema precisa dizer e não pela forma como ele diz. O que nos importa no modernismo é o que dizer. O como dizer é livre, totalmente livre, certo? Sem as tradições antigas que a gente já vem estudando. Como primeira característica geral desse período, a gente pode entender que essa segunda geração, ao contrário da primeira, é um pouco mais moderada, no sentido daquilo que vem de novo. O que eu quero dizer com isso? O modernismo da primeira geração era muito pautado na inovação, nessa iconoclastia, como eu disse, e nessa liberdade, até certo ponto, excessiva, mas muito necessária na época. A segunda geração já é uma coisa mais moderada. É um modernismo que, por mais que tenha uma certa tensão ideológica, como a gente vê na segunda característica, né, uma poesia de protesto, em que os autores se posicionavam politicamente, ideologicamente. A gente vê, por exemplo, volta ao soneto, volta à métrica e à rima, que eram características que o primeiro tempo modernista quase que abominava, né? Mas na segunda geração já começa a se dizer assim, eu sou um poeta modernista, mas se eu quiser escrever um soneto, eu vou escrever um soneto, e não vou deixar de ser um poeta modernista por isso. Eu tenho capacidade tanto de fazer algo totalmente livre, como algo totalmente fixo, como é o soneto que a gente conhece, uma das formas mais fixas da poesia, certo? Então, essa é uma grande característica desse período, a volta a certos valores da tradição, mas uma volta consciente, uma volta prudente. Eu não vou fazer sonetos que discorram sobre temas tais como os antigos. Os meus sonetos modernistas discorrerão sobre temas muitas vezes impróprios para a poesia, e aí é que eu jogo a minha liberdade na temática, certo? É uma época caracterizada por romances, em sua maioria psicológicos, que envolvem o pensamento dos personagens, o envolvimento psicológico deles. E a grande característica dessa segunda geração é o aparecimento do que a gente conhece como romances regionalistas. O início são 2 anos antes, mas um período não considerável de tempo para que se faça parte da segunda geração. O regionalismo brasileiro inaugura-se, portanto, em 1928, com um livro chamado A Bagaceira, do escritor José Américo de Almeida, certo? O que eu preciso que vocês saibam, não propriamente a data, mas a importância dos 3 livros que inauguram o movimento regionalista, que é você se voltar à sua região, a região do país onde você habita, a região que você conhece, certo? Em 1928, José Américo de Almeida propõe esse viés da região Nordeste com o romance A Bagaceira. No ano de 1930, a escritora Raquel de Queiroz, que nós vamos estudar um pouco melhor mais para frente na aula de hoje,
escreve um romance chamado O 15, e no ano de 1932, ou seja, de 2 em 2 anos, 28, 30, 32, o escritor José Lins do Rego, que também veremos mais adiante, escreve um livro chamado O Menino de Engenho. Esses 3 livros inauguram o chamado movimento regionalista, que é um movimento, como eu disse, pautado na análise da região em que o autor vive, em suas críticas a essa região e ao seu louvor a essa região também pelo que há de bom, de cultura, de tradição, e, enfim, desse tipo de coisa que o escritor para de analisar um pouco o Brasil como um todo e se volta para a área que ele conhece mais, a região onde ele habita, certo? Eu dei outro exemplo como Vidas Secas, vou falar mais para frente hoje sobre Graciliano Ramos. Vidas Secas é um pouco depois, em 1938, mas não se preocupem com datas, o importante é que vocês entendam que o romance regionalista foi muito importante nesse segundo tempo do modernismo, certo? Agora a gente vai para os principais autores e obras, porque a aula de hoje é basicamente o estudo de autores. As características que vocês viram as características gerais são bem simples, mas o importante da aula de hoje é conseguir fazer com que vocês tomem conhecimento de características específicas de cada autor, certo? Falaremos sobre 10 autores. E em seguida analisaremos os trechos dos autores que são mais cobrados nos vestibulares, tá certo? Vamos começar com o que alguns consideram o maior poeta da literatura brasileira e um dos grandes poetas da literatura mundial, o mineiro, nascido em Itabira, Carlos Drummond de Andrade, certo? Ele tem o seu início, ou seja, o primeiro livro publicado chama-se Alguma Poesia, é do ano de 1930. E a principal característica desse livro é uma ironia e uma irreverência. Aí você me pergunta, mas por que é irônico e irreverente? Porque Carlos Drummond de Andrade se pauta muito na ironia e na irreverência do primeiro tempo modernista, de Mário de Andrade, de quem ele era muito amigo, de Oswald de Andrade e de Manuel Bandeira, que ele, inclusive, chamava de meu mestre, né? Drummond dizia que Bandeira era seu mestre. Então, a forte influência do primeiro tempo nos dá o primeiro livro de Drummond com essas características, certo? Ainda sobre Drummond, eu destaco 3 livros que a gente chama, quando vai estudar isso, de trilogia de guerra, que são os livros que Drummond escreveu no tempo da Segunda Guerra Mundial. São eles, Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo. Esse terceiro, tido por alguns críticos como o melhor livro de toda a obra poética de Drummond, que abrange cerca de 23 livros de poesia. Então, tamanha é a importância da Rosa do Povo, escrito no último ano da guerra, um livro muito voltado para grandes questões sociais, psicológicas, dos brasileiros que resistiam na Força Expedicionária Brasileira, dos brasileiros que aqui estavam e continuavam sofrendo com falta de alimentos, com falta de recursos, e essa angústia toda dessa guerra que não se sabia quando ia acabar, Drummond retrata brilhantemente em seu A Rosa do Povo, certo? Drummond é um cara muito cuidadoso com a sua poesia, de modo que ele próprio dividiu a sua poesia em 9 grandes temas principais. Então, ele reuniu todos os livros que ele tinha escrito até certa época e observou que os temas se repetiam entre os poemas durante a vida. E ele escolheu os principais temas e elencou em 9 categorias de classificação, certo? A gente vai estudar cada uma delas. Não se preocupem muito em decorar as 9 características. Eu preciso que vocês conheçam para que vocês entendam primordialmente o alcance da poesia drummondiana, até onde ela pode ir, e ela vai para todos os lados, como vocês verão. Primeiramente, Drummond começa analisando o indivíduo em si mesmo, a pessoa, o homem, a mulher. E ele próprio se define como gauche. Gauche,
que está no primeiro poema do primeiro livro, é um termo em francês que significa um sujeito, um zero à esquerda, uma espécie de um João Ninguém. Então, Drummond, desde o primeiro poema do primeiro livro, se define como um gauche. Ele diz que o anjo diz para ele: vai, Carlos, ser gauche na vida, ou seja, não seja ninguém na vida. Porque quando ele vê todo o sofrimento causado pela guerra, todas as preocupações sociais que o Brasil passava, ditadura Vargas, ditadura militar, ele se desencanta a tal ponto do mundo que ele só pode se entender mesmo como um indivíduo gauche, no sentido de não ter conseguido algo pelo seu país com a sua luta. Porque, segundo ele lutava a luta mais vã, que é a luta de quem escreve poesia, de quem escreve a literatura brasileira, certo? A luta das palavras é a luta mais vã. Depois que ele analisa ele mesmo como indivíduo, ele passa a analisar a terra onde nasceu, a terra natal, Itabira, como eu já disse, em Minas Gerais, uma das cidades que integram o quadrilátero ferrífero, que vocês estudam em geografia. Então, o ferro que sai o tempo todo da cidade de Drummond é como se fosse o chão dele que fosse saindo de debaixo de seus pés. Então, ele se sente, no fim da vida, uma pessoa completamente sem chão, do ponto de vista filosófico, de alguém que perdeu o chão para financiar os minérios que foram para o exterior, certo? Então é isso, ele perde o seu encanto pela terra natal quando ele entende que a terra onde ele nasceu e viveu não existe mais, ela serve agora para sustentar o imperialismo do capital, certo? Passada a análise da terra, Drummond analisa a família. Eu digo passada, mas não é que ele analisou primeiro uma coisa e depois outra. Ele analisou tudo junto. Depois, no final, ele pegou os poemas e organizou nessas 9 classes, tá certo? Ele viu que vários poemas falavam sobre a família. E na família, ele sempre aponta qualidades e defeitos dos familiares. Eu acho que o grande poema representativo de tudo isso é o poema que, na minha opinião, é o melhor poema dele. Chama-se A Mesa, do livro Claro Enigma, de 1951. Certo? Drummond nos diz como seria uma possível festa de aniversário para os 90 anos do seu pai, que já tinha morrido. E aí, nessa festa, ele vai montando ao redor da mesa a figura de cada um dos familiares, com as suas qualidades e com os seus defeitos. É um poema belíssimo, um dos mais longos, mas que realmente valem a leitura. Drummond também analisa seus amigos em muitas homenagens. Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Charles Chaplin, que ele era um ídolo. Chaplin, um ídolo, não, desculpa, gente, olha, eu confundi, não, um fã de Charles Chaplin, olha que louco. Um fã de Charles Chaplin. Então, todas as pessoas que Drummond admirava, ele também fazia poesias em homenagem a essas pessoas. Drummond passa por uma fase muito interessante, que ele chama de choque social, que é a primeira ditadura que ele enfrenta, a ditadura Vargas, né? Talvez no seu período de maior produção, Drummond tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele escreve, porque Vargas mandava queimar livros, Vargas mandava prender pessoas, como também na ditadura militar a gente sabe que ocorreu. Então, esse choque social é uma ditadura que, sob o ponto de vista social, não é nem um pouco boa, né? O povo sofre com tudo isso e Drummond sente a dor do povo, mesmo sendo de uma família privilegiada, filho de fazendeiro, sempre com empregos bons no governo, como assessor de ministros e tudo mais. Drummond era um funcionário público de uma classe média que sofre com esse desgaste do povo pela falta de financiamentos governamentais e tudo mais. Então, isso ele mostra em sua poesia. O conhecimento amoroso, né? O amor é sempre discutido na obra de quase todos os poetas, e para Drummond o amor ele é amargo. Daí ele cria essa expressão amor amaro, para dizer que o amor seria um pouco amargo,
quando há momentos de felicidade, mas há também momentos de desilusão profunda, de forma que Drummond acaba passeando entre esses dois polos do conhecimento amoroso. Ele diz, claro, também sobre, como a maioria dos poetas, sobre a própria poesia, no que ele chama de metapoema, certo? São poemas que falam sobre o fazer poético, como um poema belíssimo que chama-se Procura da Poesia, do livro A Rosa do Povo. Ele também faz exercícios lúdicos, numa influência, a partir da década de 50, do movimento concretista, que veremos na próxima aula, né, da terceira fase modernista e das tendências contemporâneas. O concretismo é uma das tendências contemporâneas, a partir da década de 50, influencia grandes nomes que já estavam sedimentados na literatura a testarem exercícios lúdicos, como o poeta nos diz. Drummond faz poemas concretos, Manuel Bandeira testa alguns poemas concretos, então, como o concretismo teve essa influência em outros grandes nomes da poesia, é muito interessante. E, por último, ele faz uma divisão como uma visão da existência, que são os poemas mais reflexivos, poemas em que ele mexe com algo mais metafísico, com algo além da racionalidade que ele tão bem observava, né, da realidade que ele tão bem observava, certo? Então, esse é Drummond, gente, o poeta dos mais importantes para o nosso vestibular. O livro dele, Claro Enigma, é referência obrigatória da FUVEST. Antes desse, era um livro chamado Sentimento do Mundo, que é um dos integrantes da trilogia de guerra, mas Drummond sempre aparece no Enem, sempre aparece nos principais vestibulares, porque é um poeta muito estudado, muito citado, então é importante que se conheça, porque cruzar com Drummond na vida do vestibulando não é uma coisa difícil de acontecer, certo? O próximo poeta é muito simples, assim, com uma pouca incidência, apesar de existirem questões, sim, sobre Murilo Mendes. Eu trouxe mais para que o material fosse o mais completo possível para vocês. Se ele aparecer, vocês já sabem alguma coisinha sobre ele. Murilo Mendes, a principal característica dele é uma profunda ironia, pautada, sobretudo, na crítica que ele faz aos problemas da sociedade, certo? Ele era católico, então esse catolicismo aparece em seus poemas, assim como a gente viu em alguns poemas do Bandeira. Só que o Murilo Mendes tem uma característica muito peculiar. Ele sofre uma influência do surrealismo, que é uma vanguarda que a gente estudou não faz muito tempo, na aula das vanguardas, Fernando Pessoa. O surrealismo, a gente sabe que é aquela coisa meio além do real, né? O surreal, aquilo que vai além do real. Então, muitas vezes, os poemas parecem não fazer muito sentido, mas é justamente a falta de sentido que Murilo Mendes busca, porque essa influência surrealista deve acontecer segundo os moldes que a vanguarda assumiu, certo? Como principais obras, eu trouxe para vocês História do Brasil e Contemplação de Ouro Preto. Mais para frente tem um poema muito bacana dele para a gente ver, certo? Nossa próxima escritora é Cecília Meirelles, acho que conhecida de muitos de vocês. Ela é o que a gente chama da herdeira do simbolismo, porque Cecília, por mais que tenha produzido sua obra na segunda geração do modernismo, ela é um ponto fora da curva. Ela não escreve poesia moderna, porque a preocupação dela é muito mais com a subjetividade, com a sugestão, com a procura das cores, da música, tudo isso que envolviam as características simbolistas, ela traz de volta numa época que as pessoas estavam quebrando paradigmas, inventando coisas. Ela traz uma tradição simbolista novamente, sem, no entanto, se fazer menos importante do que qualquer outro autor modernista. Ela se iguala ao nível deles e até alguns pontos o supera, trazendo de volta uma união do eterno com o efêmero, que é uma coisa fantástica na obra de Cecília Meirelles,
certo? Como principais obras, ela escreveu muita coisa, gente. Eu posso citar Viagem, que é um livro de poemas, Romanceiro da Inconfidência, que conta a história de Tiradentes, e um livro de poemas infantis, ou Isto ou Aquilo. Então, Cecília escreveu poemas, poemas históricos, poemas líricos, poemas filosóficos, poemas infantis. É realmente uma autora muito importante também, com uma incidência considerável nos vestibulares. Eu trouxe Jorge de Lima para vocês, com apenas uma característica, porque Jorge de Lima foi cobrado há poucos anos na Unicamp com o livro Poemas Negros, que trata maravilhosamente dessa crítica à escravidão afro-nordestina. Jorge de Lima é um mestre no que se refere ao estudo da escravidão afro-nordestina, a maneira como ele critica tudo isso, a maneira como ele nos traz esse canto de liberdade dos escravos e da importância de se falar disso. Vejam bem, a escravidão foi abolida em 3 de maio de 1888, e Jorge de Lima, na década de 40, continuava falando sobre isso, porque as pessoas não entendiam, como a gente vê que não entenderam até hoje, né? Muitos casos de xenofobia, de racismo, que a gente fala, até onde a gente conseguiu parar, né? Até onde conseguimos chegar com tamanha ignorância. Então, Jorge Lima é uma figura importante no tocante à crítica da escravidão, certo? O próximo seria Vinícius de Moraes. Antes dele, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Tá tudo bem? Tá dando para acompanhar, gente? É mais para vocês conhecerem os nomes, se adaptando com as características. Tudo vai ficar mais claro quando eu for para os textos, a gente vai conhecer os textos. Infelizmente, pelo tempo, eu não pude trazer textos de todos os autores, mas os slides já estão no grupo do WhatsApp, vocês podem acessar, e quando precisarem, viajem por esses livros todos, que são, sem sombra de dúvida, uma experiência muito, muito boa, certo? Então, vamos ao Vinícius de Moraes, gente. Vinícius de Moraes, vejam vocês, eu disse que a segunda geração se tratava de um modernismo moderado, onde eu poderia voltar a escrever sonetos, e é isso que Vinícius de Moraes faz brilhantemente. Ele escreve sonetos de feição camoniana. O que é isso? É uma influência de Luís de Camões, lá do nosso classicismo do século XVI. Ele nos traz de volta aquela forma bonitinha de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, e nos traz isso de uma maneira linda, porque os sonetos de Vinícius nos apresentam temas que são tantos temas universais, ou seja, que percorrem todas as escolas literárias, como amor, morte, reflexões da vida e tudo mais, até situações hilárias que Vinícius transforma em soneto como uma forma de vou inovar na temática para deixar a forma tradicional, certo? Então, é uma coisa muito, muito curiosa de observar em Vinícius, porque como ele foi um estudante de literatura em Oxford, na Inglaterra, ele tem uma formação muito clássica das coisas. Por isso que ele usa sonetos, por isso que ele usa elegias, que são longos poemas de tom declamatório, que eram usados também muito na literatura tradicional, antes do modernismo, certo? Só que Vinícius de Moraes é um poeta multifacetado, então, ao mesmo tempo que ele domina com propriedade as formas clássicas do soneto, da balada e da elegia, por outro lado, ele se descobre como exímio compositor popular, num cancioneiro que inaugura um dos maiores movimentos musicais do Brasil, que é a Bossa Nova, da década de 50, junto com Tom Jobim, com João Gilberto e com outros grandes nomes da música popular brasileira. Então, Vinícius, ao mesmo tempo que tem essa característica tradicional, ele, o seu cancioneiro popular, né, as suas canções, trazem um vocabulário muito coloquial, tratam-se de temas muito populares, sem nenhuma coisa muito complexa,
perto das outras coisas que ele produzia, certo? Como principais obras, eu trago o livro de sonetos, Arca de Noé, que é uma composição infantil, e uma peça de teatro belíssima, Orfeu da Conceição, em que Vinícius leva o seu conhecimento mitológico de Orfeu para o morro do Rio de Janeiro. Então, é uma peça muito interessante. José Lins do Rego, nosso autor já citado anteriormente, pela produção do Menino de Engenho, um dos livros que inaugura o nosso regionalismo, foi o grande, talvez o grande autor do regionalismo nordestino, juntamente com Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Acredito que é a tríade que mais bem representa esse nosso regionalismo nordestino. Nós veremos mais para frente autores que representam outros tipos de regionalismo. Escreveu também muita coisa voltada para o engenho. Ele, quando menino, viveu no engenho, tinha muitas lembranças do avô, das personagens, do sítio, da fazenda, do rio, e a literatura dele é uma literatura muito mansa, muito afetiva a todas essas lembranças, que traz uma miséria, que traz uma crítica à situação rural do país, principalmente com o declínio dos senhores de engenho nessa época já, porque a indústria começa a chegar no Nordeste e o engenho de cana-de-açúcar dos moldes tradicionais do colonialismo não tem mais vez, certo? Então a gente tem as suas principais obras, como os romances Menino de Engenho, Usina e Fogo Morto, certo? Escreveu outras várias coisas, eu trouxe essas que são particularmente importantes no tocante à temática explorada por José Lins do Rego. Maravilha? Voltamos ao regionalismo nordestino, ou seja, nos mantemos nele para falar da grande dama regionalista do Nordeste, que é Raquel de Queiroz, a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras. Então, de uma importância sublime para a literatura, principalmente no tocante à ascensão da figura feminina no lugar de destaque da literatura brasileira. É muito importante que Raquel seja reverenciada, assim como outras grandes escritoras brasileiras, para que a figura feminina se mostre como peça fundamental para o desenvolvimento da nossa literatura, certo? Raquel, como eu disse, escreveu o 15, que é um romance que trata sobre a seca de 1915 no Nordeste, As Três Marias e o Memorial de Maria Moura. Essas são obras principais também. Raquel escreveu durante muito tempo, porque morreu já com bastante idade, nos deixou uma obra muito importante, porque suas personagens femininas traziam consigo a força de uma mulher que se erguia com esforço, com talento e com dedicação ao máximo do reconhecimento literário brasileiro, certo? Isso é muito importante, e que outras mulheres possam sempre seguir o exemplo de Raquel para nos abrilhantar com o talento da escrita. Maravilha? O próximo autor, talvez o segundo mais cobrado depois de Drummond, é Graciliano Ramos. Muito, 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 muito importante. Também um regionalista nordestino. Ele inicia sua obra com o romance Caetés, que fala sobre os índios Caetés, do ano de 1933. Ele depois lança São Bernardo, depois ele lança Angústia, e ele termina em 1938 o seu ciclo de romances lançando Vidas Secas, que é, para muitos críticos, o livro que Graciliano mais soube trabalhar o problema da linguagem, que era uma grande preocupação dele. Ele escreveu outras coisas, como Memórias do Cárcere, Infância e Insônia, que são livros de contos. Ele escreveu algumas coisas de literatura infantil, mas o que a gente tem que entender muito bem é a preocupação de Graciliano Ramos
com os seus romances, porque os 4 romances, Caeté, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, tratam, por mais que a história seja diferente, tratam sobre o mesmo problema, a falta de domínio da linguagem dos seus personagens. Eles têm língua, eles falam, mas eles não se comunicam, eles não sabem expressar suas ideias, tanto quanto outros personagens do livro, e por isso são dominados. Graciliano trabalha exaustivamente numa linguagem seca, que promove uma reflexão importantíssima sobre a falta, sobre a dominação de certas classes sociais, por conta da não dominação de uma linguagem culta e dessa comunicação verbal capaz de um diálogo consistente, certo? Juan está dizendo que chora muito com o capítulo da baleia e com o restante do livro todo. Vidas Secas é um livro muito importante e muito interessante pela crítica que Graciliano faz à miséria nordestina, crítica, eu quero dizer, para que ela não exista mais, né? Dizendo como aquilo é desumano, e ele cria personagens que têm nomes muito bem escolhidos. Ó, eu vou fazer rapidinho aqui uma análise, não sei nem se eu posso falar de análise, um comentário sobre Vidas Secas, dizendo o seguinte: o personagem principal chama-se Fabiano, que é o pai da família. Fabiano, com F minúsculo, é um adjetivo que significa João Ninguém. A mulher dele chama-se Sinha Vitória. Sinha Vitória, ela tem alguma vitória na vida dela? Ela que não tem nem onde morar direito, não sabe o que vai comer, os filhos estão magros, o marido se enrola nas contas com o patrão e recebe menos do que devia. Ela não tem nenhuma vitória, portanto, o nome dela é totalmente paradoxal, a sua figura. Os filhos chamam-se o menino mais velho e o menino mais novo. Eles não têm nome, porque eles representam todas as crianças do Nordeste. Então, seria incoerente que Graciliano as sintetizasse num nome. Ele diz o menino mais velho e o menino mais novo. E, por último, não menos importante, a cachorra, que chama-se Baleia, que é a que Juan citou. Baleia já é também paradoxal o nome, porque para uma baleia sobreviver, ela precisa de água. E a cachorra-baleia vive num lugar onde não tem água. Então, é cheio desses paradoxos para te mostrar o quanto essa realidade é cruel. Certo? Então, Vidas Secas trata, obviamente, de vidas miseráveis, já disse o significado de João Ninguém para o Fabiano. Ele trabalha uma linguagem enxuta, uma linguagem concisa, uma linguagem seca, como eram as vidas, certo? A linguagem que Graciliano Ramos escolhe é muito coerente com aquilo que ele quer dizer, sempre, em todos os romances, certo? E por a família não dominar a linguagem, é que ela é dominada pelo patrão, pelo fazendeiro, dono das vacas que Fabiano cuida, certo? Então, é tudo isso. A não dominação da linguagem faz com que Fabiano não saiba brigar com o patrão. Se ele não briga, ele é obrigado a aceitar a sua realidade, é obrigado a continuar vivendo em miséria. Um último comentário. Vidas Secas começa com a família saindo de um lugar e indo para outro lugar. Vidas Secas termina com a família saindo desse lugar e indo para outro. O que eu quero dizer com isso? Vidas Secas é um romance cíclico. A família sai, passa o livro todo e sai de novo. Então, quando você começa quando você abre o livro e você conhece a história, eles estão andando. Quando você termina o livro e fecha, eles continuam andando. Porque Graciliano nos traz isso como uma apresentação cruel de uma coisa que é cíclica, de uma miséria cíclica, de um sofrimento cíclico. E cabe a nós, leitores, fazer algo para mudar essa realidade. Ele nos traz e nos escancara algo que já estava dando vistas há tempo, mas que ninguém trouxe com tamanha perfeição, no ponto de vista da construção, na escolha dos nomes e da escolha da linguagem do texto, certo? Eu me estendi um pouco em Graciliano, gente, primeiro porque eu gosto muito de Graciliano, segundo que é muito importante mesmo, certo? Agora vamos para os 2 últimos autores e a gente passa para os trechos, tá? Tem um trecho aí de Vidas Secas para a gente ver, vai ser bem legal, certo?
Alguma dúvida, gente, sobre esses outros autores aí do meio? A gente faz esses dois para terminar. Tá tudo tranquilo? Vocês estão tranquilos aí? Maravilha. Maravilha, então, gente. Vamos continuar. Jorge Amado, também de um regionalismo nordestino, só que com foco principal na Bahia, tá? Enquanto Graciliano Ramos escreve sobre Alagoas, que era o estado dele, Raquel de Queiroz escreve sobre o Ceará, certo? Jorge Amado vai focar a sua obra na Bahia. Sua obra é muito voltada para a crítica social, como é o exemplo de um livro chamado Capitães da Areia, que até um tempinho atrás era referência, se eu não me engano, da UFO e da FUVEST, né, o vestibular da USP. Mas Jorge traz também o erotismo das mulheres baianas, como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos e Tieta do Agreste, certo? Trouxe também Tocaia Grande como um exemplo. Jorge escreveu muita coisa, se eu não me engano, são 49 livros, a obra completa. De modo que, se eu fosse explorar cada uma delas, a nossa aula não ia ter mais fim. O que eu preciso que vocês saibam, que Jorge foca na Bahia e une a crítica social ao erotismo. Maravilha? E por último, o Érico Veríssimo. Eu trouxe porque é muito importante. A gente estudou muito o regionalismo nordestino, que é realmente o que na literatura brasileira mais prevalece. Só que Érico é um exemplo brilhante do regionalismo sulino, ou seja, da região sul do país. Érico escreve muito sobre Porto Alegre, sobre o estado do Rio Grande do Sul, aquela fronteira com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina e todos os seus desdobramentos, certo? Érico pauta-se numa literatura panfletária. Ele assume que corrobora a ideologia comunista e faz questão de divulgá-la em seus livros. Então, todos os livros de Érico Veríssimo têm um personagem que de alguma forma discorre sobre pontos da ideologia comunista, certo? Muito em voga na época. Drummond filiou-se ao Partido Comunista, e outros autores, Graciliano Ramos, foi inclusive eleito prefeito de uma cidadezinha chamada Palmeira dos Índios. Então, muitos autores, Jorge Amado era do Partido Comunista, então, muitos autores dessa época, pautados numa crença muito peculiar do tempo, uma crença, uma esperança do que o comunismo poderia ser visto como positivo, né? Do que o comunismo poderia alcançar de modo positivo, quando o capitalismo nos tinha mostrado duas guerras, né? Então, essa dúvida de até onde o capitalismo poderia ir, fez com que muitos artistas, muitos intelectuais, muitos escritores filiassem-se ao Partido Comunista, certo? Como principais obras do Érico, eu posso citar O Tempo e o Vento, que é uma obra grande, acho que sua maior obra, que fala muito sobre as brigas entre fazendeiros do Rio Grande do Sul, aquela forte influência das colônias, né, do pessoal da Europa que veio para ficar no Sul, e dos romances, né, entre os homens e mulheres daquele tempo, com um forte quê psicológico também em volta de tudo isso, certo? Incidente em Antares e Caminhos Cruzados. Caminhos Cruzados esteve na lista da Unicamp até pouco tempo. É que esse ano, excepcionalmente, a Unicamp mudou a lista, mas, de qualquer forma, é um livro muito interessante. Caminhos Cruzados, que fala também sobre o cruzamento de caminhos entre pessoas da mesma cidade, que é Porto Alegre, pessoas ricas e pessoas pobres, num entrelaçamento de relações. Então, alguns pobres trabalham na casa de alguns ricos ricos se apaixonam por alguns pobres, e as coisas vão se cruzando. Daí, Caminhos Cruzados, certo? Bom, gente, depois de tudo isso, a gente respira, a gente toma um fôlego, e a gente vai ver algumas preciosidades
que esses feras todos deixaram para a gente. Eu, infelizmente, não trouxe textos de todos eles por conta do nosso tempo, que é breve, mas eu trouxe coisas muito importantes para vocês. Vamos começar pelo poema de Sete Faces de Drummond. O poema de Sete Faces é o primeiro poema do primeiro livro. Veja bem, 7 faces, 7 estrofes, portanto, uma face para cada estrofe. Vamos lá. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Gente, é um poema meio bagunçado a priori, né? O Drummond vai narrando várias coisas, o bonde, as casas, a tarde, o homem, pergunta para Deus por que Deus abandonou ele, não sei o que tem. Mas o que eu quero que vocês entendam é que uma característica muito importante da obra de Drummond é uma certa falta de sentimentalismo. Drummond não é uma pessoa muito sentimental, em raríssimas exceções. Mas, quando ele vê que o poema está partindo por um lado mais sentimental, aquela história do mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração, ele quebra isso de uma maneira muito irônica e muito reverente, que são as características do seu primeiro livro. Como ele quebra isso? Ele fala assim, eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo, ou seja, estou justificando para o meu leitor a minha comoção de comparar o mundo, o coração, porque eu estou bêbado, eu estou tomando conhaque, estou olhando a lua. Então, a lua e o conhaque me embebedam de modo que eu possa cometer esses excessos de sentimentalismo. Tá certo? Só retomando a primeira estrofe, antes da gente passar, vai Carlos ser gauche na vida. O anjo já diz o destino de Drummond. Gauche, um João Ninguém, né? Uma pessoa que, por mais que lute com as palavras, não vai conseguir mudar muita coisa. Ele que pensa que não mudou, porque a literatura brasileira nunca mais foi a mesma depois de Drummond. Mais um poema dele, um poema do livro O Sentimento do Mundo. Vocês já vão ver aqui uma forte crítica a tudo que acontecia no período da guerra, aos questionamentos de Drummond. Então, esse é um poema de muito maior cunho social e cunho crítico. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, aqui vocês veem, Drummond abdica de coisas do passado, coisas do futuro, coisas alegóricas, ilusões, sonhos, para narrar o presente. O tempo presente é minha matéria. Então, o tempo presente, que tempo presente é esse? É um tempo de sofrimento,
mas um tempo que nutre grandes esperanças. É esse tempo que eu vou narrar, o tempo dos meus companheiros, certo? E por último, a gente trouxe também um poema, se eu não estou enganado, esse poema é da Rosa do Povo. Ele chama-se Anoitecer. A Rosa do Povo, como eu já disse, é o grande livro para se estudar Drummond no período da guerra, né? Além de Sentimento do Mundo, José, mas a Rosa do Povo se sobressai entre os três. E ele diz: anoitecer. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Há somente buzinas, sirenes roucas, apitos, aflitos, pungentes, trágicos, uivando o escuro segredo. Dessa hora, eu tenho medo. É a hora em que o pássaro volta, mas de há muito não há pássaros. Só multidões compactas, escorrendo exaustas, como espesso óleo que impregna o lajedo. Dessa hora, tenho medo. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono depois de tanto rodar. Pede paz, morte, mergulho no poço mais ermo e quieto. Desta hora, tenho medo. Hora de delicadeza, agasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos, bicando em mim meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora, sim, tenho medo. Então, gente, é um poema muito pessimista, porque a hora que o sino toca, mas não tem sino, tem buzina, tem apito, tem apitos aflitos, uivando. É a hora que o pássaro volta, mas não tem mais pássaro, só tem multidões que correm para lá e para cá desesperadas. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde, certo? E é a hora da delicadeza, do agasalho, da sombra, do silêncio, mas haverá disso no mundo? Não. É antes a hora dos corvos que bicam em mim meu passado, meu futuro e meu degredo. Portanto, uma situação muito pessimista de Drummond para analisar o sofrimento que a guerra causou, que a ditadura Vargas, coincidentemente, causava no povo brasileiro, certo? Porque o anoitecer dá aquela incerteza do que vai acontecer, né? A noite vai chegar, você não enxerga meia-noite, como é que vai acontecer as coisas, né? Era uma insegurança muito grande sair de casa depois do anoitecer em tempos sombrios como esse. Eu trouxe Murilo Mendes para dar uma descontraída depois desse pesadelo drummondiano, né? Desse pessimismo drummondiano. Eu trouxe uma coisinha engraçada. É crítico, mas é irônico, lembrem-se disso. 15 de novembro. 15 de novembro é o feriado que vai chegar agora, né? Proclamação da República. Diz-nos Murilo Mendes. Deodoro, todo nos trinques, bate na porta de D. Pedro II. Seu imperador, deu fora, que nós queremos tomar conta dessa bugiganga. Mande vir os músicos. O imperador bocejando responde, pois não, meus filhos, não se vestem, me deixem calçar as chinelas, podem entrar à vontade, só peço que não me bulam nas obras completas de Victor Hugo. O que ele quis retratar aqui? Ele quis retratar o processo de proclamação da República se dando amigavelmente entre Deodoro da Fonseca e Dom Pedro II. Deodoro bate lá e diz, seu imperador, deu fora que a gente vai tomar conta. Mandem vir os músicos que a gente vai comemorar. Dom Pedro, ao invés de esboçar qualquer reação revolucionária ou contrária ao ato, boceja e diz, meus filhos, não se vestem, deixa só calçar meu chinelo, entra, fica à vontade, só peço uma coisa, não me estraguem as obras completas de Victor Hugo, que é um escritor francês que possivelmente Dom Pedro admirava. Então, o que Murilo quis mostrar aqui? Dom Pedro II não estava nem um pouco preocupado com o futuro do Brasil, ele estava preocupado se iam estragar algum pertence lá da casa dele quando tomassem conta desta bugiganga que seria a nossa nação. Portanto, o poema é muito irônico, mas bem se vê muito crítico por narrar uma situação completamente alegórica da proclamação da República. Certo? Trouxe a nossa diva Cecília Meirelles, num dos poemas que eu mais gosto dela, que diz o motivo
pelo qual ela escreve poesia. Motivo: eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Ou seja, ela diz que ela canta porque o instante existe, ela fica em constantes indecisões, né? Não sente gozo nem tormento, não é alegre nem triste, não sabe se desmorona ou se edifica, se permanece ou se desfaz, se fica ou se passa. O que ela sabe é que a canção ou a poesia que ela faz é tudo o que ela pode fazer. E diz que, além disso, tem a certeza de que um dia estará muda, porque vai morrer. Mas nada. Ou seja, é um poema sutil e muito belo no sentido de não se preocupar com as coisas e com as tempestades, né? Mas sim com a produção de um canto que, por mais que ela morra, vai ficar, porque a canção é que é tudo. Certo? Trouxe Jorge de Lima num soneto, vejam bem, é um soneto nos moldes tradicionais. Eu trouxe para vocês verem a preocupação social. Eu disse que Jorge de Lima é um poeta montado na crítica à escravidão. Mas eu quis trazer para vocês o Acendedor de Lampiões, que é um poema que foge da crítica à escravidão, sem, no entanto, deixar de criticar a falta de assistência governamental às camadas mais pobres da população. Vejam bem, o Acendedor de Lampiões. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões acende e continua outros mais a acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele, que doira à noite ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Ou seja, vejam a crítica no primeiro terceto. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele, que doira à noite ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Ou seja, a função dele é acender os lampiões e deixar a cidade toda em luz. Mas talvez na casa onde ele mora não tenha luz elétrica. A luz elétrica já não tinha, né? Porque ele próprio ia acender. Mas o que eu quero dizer, talvez não tenha luz na casa onde ele habita. Ele não tem dinheiro para comprar vela, para comprar fósforo, ele não tem dinheiro para iluminar a própria casa. Tamanho é o descaso governamental com essa e muitas outras profissões da época. Certo? Trouxe o soneto de fidelidade do Vinícius, também nos moldes tradicionais, 2 quartetos e 2 tercetos, rimados, versos decassílabos, para talvez o poema mais famoso de Vinícius, e que ele nos diz: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei disparar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, e quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Gente, vejam bem, esses 2 últimos versos são, acho que, os mais conhecidos da obra de Vinícius,
que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Isso é belíssimo, só que vejam bem, reparem numa coisa. Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes, ele jura fidelidade ao ato de amar, e não a uma única pessoa. Que fique bem claro isso, porque Vinícius de Moraes casou-se 9 vezes. Então, seria um pouco incoerente um poeta que casou-se 9 vezes escrever o soneto de fidelidade, fora as amantes e as namoradas, que ele teve muitas. Então, a gente pode pensar que o soneto de fidelidade é Vinícius de Moraes, poeta, jurando fidelidade ao ato de amar. Por isso, de tudo ao meu amor, serei atento antes e com tal zelo, sempre e tanto. Certo? Essa é uma grande característica. A fidelidade não é a um ser em específico, mas sim ao ato de amar. Por último, eu trouxe 2 trechos de Vidas Secas, para a gente ver. O primeiro trecho é sobre a morte da cachorra-baleia, e o segundo trecho é Fabiano preso. Ele é preso porque ele vai para a cidade numa festa, e ele começa a jogar, né? Ele vê os homens jogando baralho, e ele vai para junto desses homens, os homens meio que ensinam ele a jogar, ele tenta ir como uma sensação de manada, assim, tipo, onde os homens estavam concentrados, ele foi porque ele era homem. Mas ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Aí ele começa a jogar, e o soldado amarelo, parece que ele faz o soldado perder dinheiro. Não sei bem o que acontece, eu sei que o soldado dá uma surra nele, e ele quer sair do jogo, não consegue, o soldado leva ele preso. Inventa uma desculpa qualquer para levar Fabiano preso. E Fabiano não tem, por não dominar a linguagem, não tem como dizer o quanto achava injusto tudo aquilo, porque ele não sabia nem o que estava acontecendo, né, com relação ao jogo, com a traição no jogo, assim, tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro trecho. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, coberta de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com um saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem, para a cachorra não sofrer muito. Sim, a Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? A baleia queria dormir, acordaria feliz, num mundo cheio de breados, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. Gente, primeiro de tudo, esse trecho é um trecho muito comovente da morte da cachorra, que Fabiano precisa matá-la porque ela estava doente, eles não tinham condições de cuidar dela. Sim, a Vitória arrasta os meninos assustados, e o final do capítulo, quando o Fabiano atira, a baleia entra num complexo numa loucura, num estágio de loucura, começam a passar várias imagens na cabeça dela, passa o fogão onde ela ficava sentada, passa os preás, que são os bichinhos que ela gostava de correr atrás no mato para comer, passa a mão do Fabiano, que era uma mão enorme, porque ela considerava Fabiano um irmão. Então, essa loucura Graciano nos traz de uma maneira tão mágica, que o capítulo é realmente muito emocionante. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Esse foi o primeiro capítulo que Graciliano escreveu do livro todo. Ele escreveu isso como um conto, depois escreveu outros contos para os outros personagens, depois juntou esses, escreveu outros, e denominou tudo isso como Vidas Secas. Mas a intenção de Fabiano é muito curiosa, porque por mais que a gente tenha um certo apego
a figura da baleia, Graciliano escreveu uma carta para a esposa dele dizendo o seguinte: eu publiquei um conto de uma cachorra que morre. Meus leitores chorarão pela morte da cachorra e mostrarão a sua hipocrisia, por não chorarem pela realidade dos seus irmãos brasileiros que sofrem tanto quanto a cachorra. Essas são as palavras de Graciliano. Então, ele queria, com o conto da baleia, mostrar a hipocrisia do homem, de se emocionar pelo animal, quando muitas vezes não tem a devida comoção pela situação também muito triste, muito miserável, dos próprios seres humanos da história, né? Fabiano, Tia Vitória e os dois meninos, certo? Esse é o comentário do Graciliano. A intenção dele era fazer isso. E, por último, mas não deixa de ser um capítulo muito triste, gente. Não é porque Graciliano falou isso que a gente não deve chorar pela morte da baleia, porque é realmente uma coisa muito comovente, principalmente pela decisão que Fabiano tem que tomar sozinho de matar uma cachorra que era a grande companheira dele, que ia na frente das estradas para saber se tinha bicho, se tinha água, se tinha comida, que caçava para que a família se alimentasse. Então, é realmente muito comovente. E, por último, Fabiano na cadeia, né? Agora, eu consegui arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao morango, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amoecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria um espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Esse é Fabiano preso, morrendo de raiva do soldado amarelo, entrando num conflito interno de que se ele não tivesse a mulher, os meninos e a cachorra, ele desistia de tudo, entrava para o cangaço e mandava matar as pessoas que comandavam as ações do soldado amarelo, que foi o infeliz que botou ele dentro da cadeia injustamente. Certo? Eu trouxe o texto para vocês conhecerem a linguagem totalmente enxuta, totalmente seca de Graciliano, os períodos são muito curtos, olha, frases muito curtas, ponto, 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 o tempo todo, seco, como as vidas, certo? Bom, gente, para quem quiser uma forma diferente de aprender, eu trouxe os filmes Vidas Secas, o filme O 15, e um curta-metragem, uns 9, 10 minutinhos, se eu não me engano, pode ser que tenha um pouco mais, de uma entrevista com Drummond, para vocês conhecerem um pouquinho mais do poeta, é bem importante, tá? Por hoje é só, tudo isso de novo, gente, desculpa me estender um pouco aí no horário que eu comumente termino, mas eu precisava passar tudo isso para vocês, é muito importante essa fase do modernismo, pelo número grande de autores, tá? Qualquer dúvida, sigo à disposição. Hoje mesmo eu mando no drive de vocês a postiza a lista, né, com os exercícios dessa segunda aula. E é isso, as minhas bibliografias estão aí. Qualquer dúvida, sigo à disposição. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Aí a gente já encerra por hoje, tá certo? Bons estudos, ânimo aí para todo mundo, para seguir firme nessa caminhada, que vai dar tudo certo, tá bom? Não se desesperem, confiem no potencial de vocês, tá certo? Muito obrigado, gente, e até semana que vem com o nosso perfeito debate com o grande escritor Marcelino Freire, que nos abrilhantará com a sua discussão sobre o livro Contos Negreiros. Certo? Obrigado, Márcio, gente. Até mais. Diga.
O encontro vai ser semana que vem? Não era dia 9? Calma, tô perdido. Eita, desculpa, eu falei semana que vem, mas eu tô viajando, você tá certo, dia 9. Semana que vem é segunda-feira, feriado de finados. Vai Ai, ser nossa, dia achei que eu tinha 9. perdido nas Não, contas aqui. desculpa, fui eu que errei. É que eu tô com isso na cabeça, que é tipo o meu próximo compromisso, eu achei que fosse semana que vem. Dia 9 de novembro, tá certo? 6h30. Ah, sim, obrigado. Obrigado a você pela correção. Então é isso, gente. Nos vemos lá. Vai ser maravilhoso. Se puder, contribuir com a leitura dos contos e com as perguntas. A gente fez um formulário lá para vocês, tá certo? Aguardamos as questões de vocês para a gente montar um debate bem bacana, tá? Obrigado, gente, e até mais.